Muito bem, nós estamos aqui para entrevistar agora o Amaury Monteiro, meu amigo, companheiro do movimento, inicialmente o movimento e hoje a Associação Engenharia pela Democracia. Ele preside o Conselho Deliberativo, eu estou lá no Conselho Deliberativo, por convite dele, e agora nós estamos aí parceiros de uma campanha. Eu lutando para que a gente defenda a engenharia em São Paulo, no maior CREA do país, e ele defendendo a engenharia no Conselho Federal. Ele é o nosso candidato à presidência do CONFER. Amaury, prazer estar com você. Prazer, José Manuel. Prazer estar com você e eu fico muito feliz de estar aqui acompanhando a tua candidatura, que eu já não acompanho de hoje. Sim. Eu acompanhei já da outra. Eu acompanhei a confecção desse livro, que é extremamente importante. Acompanhou e participou, viu? Então, que é extremamente importante, porque é um processo de avaliação, de discussão e de amadurecimento de informações e de propostas para o CONFER-CREA. Então, isso é extremamente importante. A sua candidatura é uma candidatura que me deixa muito feliz. É uma candidatura que ela veio calcada numa experiência, numa vivência, e veio formando um grupo que veio te ajudando em todo esse processo de construção dessa candidatura. Isso que é bacana. As nossas candidaturas não nascem de cima para baixo de um interesse pessoal. Não, eu sou candidato porque eu quero ser candidato. Está nascendo de baixo, na base, de baixo para cima. Isso que é bacana. E você foi convidado, você foi quase que uma unanimidade, mais do que unanimidade. Você foi uma voz. Primeiro que você não queria, você nem pensava em ser candidato ao CONFER. Você estava, inclusive, na nossa campanha. Vamos dizer para todo mundo. Você estava na nossa campanha. E, de repente, os companheiros olharam para você. Pô, espera um pouco. Esse cara tem todas as condições de nos representar em Brasília. Você é um cara experiente. Conta um pouco da tua experiência profissional. Então. Hoje você é professor, né? Não, eu sou professor hoje. Eu sou professor, eu dou aula de uma das matérias vinculadas a meio ambiente na Fundação Getúlio Vargas. E eu, durante muitos anos, fui professor de engenharia. Eu fui de saneamento básico, hidrologia. Nessas matérias eu atuei muito na formação de engenheiros, de novos engenheiros. E nesse processo todo, eu comecei a observar a dificuldade que começou a haver com o sistema, com a dificuldade de emprego para os engenheiros, com a dificuldade dos engenheiros se colocarem, a dificuldade que eles tinham para se atualizar e tudo mais. E a minha vivência na Associação dos Engenheiros e Engenheiras de São Bernardo também me mostrou o desespero que essa categoria entrou nos últimos anos. Uhum. Ela entrou no momento em que se destruiu a engenharia. As empresas de engenharia brasileiras, a engenharia brasileira, ela foi sendo colocada no chão cada vez mais. E nós não tivemos nenhuma reação positiva em defesa dessa categoria, em defesa dos nossos engenheiros, dos nossos geotécnicos e dos nossos agrônomos, da parte do sistema CONFER-CREA. Daí que nasceu a importância de te apoiar já na primeira campanha. Isso lá em 2020. 2020. E foi mais importante ainda acompanhar todo o processo de construção deste livro que chama Engenharia Merece Mais. E realmente merece mais, Uhum. Merece muito mais. Merece ter as suas entidades que lutem pela engenharia, que lutem pelos engenheiros, que lutem pelos geotécnicos, que lutem pelos agrônomos. E é isso que nós estamos procurando nessa candidatura que nós estamos fazendo agora. É uma honra estar com você. É muito bom isso aqui, viu? Porque a gente está observando o seguinte. Você começou há poucos dias. Foi uma surpresa para muita gente. A gente que te conhece faz tempo, sabe há quanto tempo que você vem defendendo que se discuta a importância do sistema CONFER-CREA. Faz tempo que você fala, você toca nessa tecla. Mas a maturidade da categoria parece estar chegando a um momento importante. Eu estou sentindo isso, viu? Eu estou sentindo que os ventos estão favoráveis à percepção da importância e do peso dessa coisa da engenharia. É isso que você está sentindo também? É isso, exatamente isso, Zé. Você veja só o seguinte, que nós, até no dia 18, último dia de inscrição da candidatura, nós não éramos candidatos. Aí, isso é a importância da minha candidatura e da sua. Elas nascem da base. E a base exigiu.
você precisa ser candidato. Mas para candidato para quê? Para a gente lutar por uma engenharia que seja elevada, que uma engenharia que sinta a importância que ela tem na construção desse novo Brasil. E para isso, nós vamos ter que tocar em algumas questões que são base. Parar com esse sistema que hoje é o titio que virou sobrinho, que virou não sei o quê e tudo mais. Acabar com essa questão. Nós temos que discutir engenharia. Porque, afinal, nós temos uma engenharia tão respeitada no mundo todo, né? Nós estamos entre as 10. Eu conversava há pouco, conversei com o Marçoca, com o Miguel Manso, conversei com o nosso amigo, o Paulo, aliás, o Ricardo Mendes, lá do Ceará, entre outros companheiros que a gente tem conversado. A engenharia no mundo, o Bogosé me falava isso outro dia, é respeitada. Mas parece que aqui ela perdeu um pouco a autoestima, né? Não te parece isso, Maurício? Não, e é verdade isso, e tanto é verdade isso, que quando nós começamos a fazer a campanha, tanto eu quanto você, e discutir essa super recente essa campanha, nós começamos a ver a quantidade de apoios que a gente começou a receber. Aquele pessoal que estava afastado do sistema CREA, Confia-CREA, de repente está querendo discutir a engenharia, está querendo participar do processo de criação, de fortalecimento da engenharia, porque eles sentem que precisa discutir isso. E você, no CREA São Paulo, com certeza vai tratar dessa questão. Eu, no Confia, também vou tratar a engenharia como ela deve ser tratada. Ela tem que ocupar o seu espaço de respeito nesse país. Hoje, a engenharia, ela não participa nem das questões que envolvem a própria engenharia. Quanto mais das outras interesses do país, né? Muito menos, muito menos. E isso nós temos que trazer de volta. Nós temos que trazer de volta, desde os bancos escolares até o nível maior do Estado, nós temos que discutir engenharia, porque esse país não vai para frente sem engenharia. Agora, o bacana dessas candidaturas, tanto a sua quanto a minha, eu estou aqui entrevistando a Mauri Monteiro com essa alegria toda, porque não é assim uma coisa, como eu vejo em alguns segmentos, como a eleição do CREA e do Confia é muito singular. Se elege o presidente sem uma chapa de conselheiros, sem um grande grupo, aparentemente de forma explícita participando, fica aquela coisa meio de paraquedistas e aventureiros. Isso acontece muito. No nosso caso, vem de base, né? Vem a turma falando, você foi instado a ser candidato. Está se sentindo bem nesse momento? Foi pouquíssimos dias e você está aí na estrada já, né? Sim, eu estou sentindo muito bem. Porque eu comecei a conversar com os estados, conversar com outras pessoas que já foram do Confia, que já foram do CREA, conversar com associações, conversar com candidatos do CREA. E a receptividade da nossa candidatura é muito forte. Até porque a gente tem a visão de que não só o Confia tem que ter força, os CREAs também tem que ter força, e as associações que estão lá embaixo, que estão lá no dia a dia dos engenheiros, também tem que ter a sua força. Estão na ponta, né? Estão na ponta, são extremamente na ponta. Com a sociedade e tudo isso. E esse caminho da associação, por exemplo, eu conheço bem. Uhum. Eu conheço bem e a gente sabe as dificuldades que a engenharia tem. E, para isso, o Movimento Engenharia pela Democracia tem contribuído muito com isso. Tem discutido muito a questão da valorização da engenharia, a questão dos momentos que a engenharia está vivendo nesse país. Que esse país viveu recentemente uma destruição da ciência, da tecnologia e da engenharia. Tudo junto. Especialmente depois da Lava Jato, né? Destruímos as empresas. Destruímos as empresas, destruímos as universidades, destruímos a pesquisa, destruímos os empregos, paramos de investir em infraestrutura nesse país. E nós temos uma responsabilidade muito forte para fazer com que isso renasça. Uhum. Nós temos que fazer o Confia ter o seu papel, ou cumprir o seu papel. Como os CREAs regionais também cumpriram o seu papel. Acabar com essa história de nós termos empresas de turismo para ficar levando a mesma turma de um lado para o outro e passarmos a ter uma visão de que precisamos lutar para fortalecer a engenharia. Acabar com a história do Confia Tour, é isso? O né? Do CREA Tour. Confia Tour, o CREA Tour, que sempre é a mesma turma, né?
Vai passear para cá, passear para lá. É sempre a mesma turma, que vai, que volta, que ganha diária. Então nós precisamos acabar com isso. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros de Guarujá, você foi vice-presidente da Associação de Engenheiros de São Bernardo. Nós gostamos muito da vida associativa, nós nascemos lá. Mas a gente não quer associação amordaçada, né? A gente não quer associação sem ter a sua personalidade. É isso, né? Vamos deixar claro. A gente vai defender a associação, mas não desse jeito. É muito tá aí, claro, né? mas precisa defender a associação e defender o que acontece na associação. Então, eu, por exemplo, sou de uma região industrial. Eu preciso defender os engenheiros que hoje não são contratados como engenheiros. Eles são analistas para burlar o salário mínimo profissional. Então, ele é contratado como engenheiro, mas ele não é um engenheiro, ele é um analista. Eu preciso defender o emprego para os engenheiros. Não é possível que as escolas de engenharia estão perdendo o interesse, a juventude está perdendo o interesse pela engenharia, a engenharia não está evoluindo, e os engenheiros estão saindo formados e estão desempregados. Desempregados, numa situação extremamente difícil. Com uma autoestima lá embaixo. Tá? Então, a nossa luta é de libertar essa engenharia para trazer dignidade, é isso? Acho que dignidade, é isso aí. Dignidade. É isso aí, Zé. Você veja, outro dia eu estive num curso e eu encontrei 5 alunos meus, formados há 3 anos, procurando cursos e mais cursos para arrumar o primeiro emprego. Puxa vida. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. Desanimador, é isso? Mas dá para mudar isso. Vamos mudar isso. E nós vamos mudar isso. Sim. Isso tem que ser mudado trabalhando essas questões em todos os níveis. Não é viajando daqui para lá ou de lá para cá. Perfeito. Enfrentando, né? Enfrentando o problema. Tá Discutindo o problema. E discutindo a formação dos engenheiros, discutindo os empregos dos engenheiros, discutindo a forma como o engenheiro se coloca dentro da sociedade brasileira. E com propostas, né, Maurício? Com propostas, a nossa campanha não é uma campanha só de fazer crítica ao sistema. Porque as críticas são necessárias, muitas vezes. Mas nós estamos com um grupo de colegas que articulam propostas. Só nesse livro aqui nós temos uma porção de propostas escritas. Hoje eu conversei com o pessoal da área da agronomia. Compromissos que nós precisamos assumir publicamente, vamos assumir certamente, vamos discutir isso com nossa gente, nosso grupo. É muita gente boa querendo participar, muita gente jovem participando. Hoje eu falei com alguns companheiros do interior de São Paulo, jovens, que olham para a gente com um olhar de esperança. Que bom esse momento, né? Que bom. Você tocou num ponto fundamental também. Eu tive uma conversa muito boa com o pessoal do Ceará, que participa de uma associação dos engenheiros agrônomos. Quando é que você escuta falar que o sistema Confecre está preocupado com os agrônomos? E os agrônomos não estão pedindo muito. Ainda hoje eu vi isso, exatamente isso, de um outro grupo do interior de São Paulo. Então, nós temos que começar a olhar para todos os grupos que fazem parte da nossa categoria e fazem parte do sistema Confecrea. Então, nós vamos colocar sim no nosso programa, nós vamos defender os agrônomos. Perfeito. E não é para ganhar voto, porque isso é de interesse do país, né? De interesse do país. Nós temos muita coisa para tratar. E não só isso, Zé. Você esteve comigo outro dia numa reunião com o pessoal da engenharia elétrica, que não conseguiu colocar as ARTs em tempo hábil para poder conquistar os contratos. Isso aqui aconteceu outro dia. Eu e ele participamos de uma reunião. Olha que coisa, hein? Estamos indo já quase para o encerramento do bate-papo. O bate-papo é ótimo. Mas vamos ter outras ocasiões para fazer isso. Mas nós falávamos com o pessoal de energia solar. Energia solar. Na área de elétrica. Olha só. E eles estão apontando coisas incríveis, né, de importância fundamental. E nós estamos assumindo um compromisso também, que não é de eleição, é compromisso político, que fura o tempo. E é compromisso de vida, porque nós acreditamos na causa deles. Pois é. Essa é a diferença. E nós, essa questão das ARTs que ele apontaram, ela não afetou só eles. Ela afetou toda a engenharia de São Paulo durante um determinado período. Quantos engenheiros não conseguiram colocar suas ARTs, não conseguiram participar de concorrências, não conseguiram participar de uma série de atividades que são importantes para a sua própria sobrevivência? Que o sistema estava interrompido, o fluxo lá não funcionava. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Pessoal... A prioridade tem que ser absoluta. Você imaginou? Então faz um paralelo. Faça um paralelo. Um banco ficar parado um mês. Não tem a menor condição. Você para a economia do país? Como é que um sistema de uma
empresa, de um conselho, autarquia para como a nossa. e proíbe os seus profissionais de fazerem ARTs e se colocarem no mercado de trabalho. É uma loucura. Bom, meu querido amigo, a gente vai voltar às vezes falando com você. Você está, assim como eu estou em campanha, a gente corre para cá, corre para lá, conversa. Nós não estamos com preguiça, a gente está aqui. A gente Olha, a campanha política tem uma coisa importante, a gente se sente mais energicamente preparado. Parece que vem uma energia que vem das pessoas, né? Há uma sinergia. As pessoas telefonam, impulsionam, sugerem, criticam, dão opiniões. É muito bacana isso. Então foi um prazer enorme, Maurinho Monteiro, estar com você aqui. É o primeiro bate-papo nosso. Vai ter a TV GD, hein? Já vai ter TV GD também. A TV GD vai sair. Nós estamos lutando pela TV GD. O Barreto está aí capitaneando isso aí com muita vontade. A coisa vai sair e já tem muita gente acreditando que em breve a TV da Associação Engenharia pela Democracia vai estar no ar. Vai ser mais um veículo de discussão da engenharia. Muito bom. E eu queria muito agradecer a você essa oportunidade. Você viu que a gente começou a conversar e nós temos assuntos de monte para discutir. E nós vamos discutir muitas vezes. Mas nós vamos discutir com vocês, engenheiros. Com vocês nós vamos discutir, trocar ideias, trazer informações e formatar as nossas pautas de discussão. Porque nossas candidaturas, elas nasceram da base. Elas não são formadas na cúpula. Elas não defendem outros interesses, a não ser os interesses da própria categoria da engenharia. Da engenharia, da geociência e da agronomia. E é aí que nós vamos buscar o nosso insumo e a força da nossa campanha. E olha, a engenharia merece mais. Obrigado, Maurinho. Um abraço, foi um prazer, uma honra. Os amigos da engenharia, da agronomia e das geociências. Nós temos mais de 150 modalidades, né, agrupadas sob esse imenso guarda-chuva. Um abraço a todos vocês e até breve. Muito obrigado.